Svasya. Qual é a aula? O mantra, né? Hoje é mantra? Não, não. O mantra da aula. Bom, vocês já fizeram o mantra? Shivaya Namaon? A gente quer que a gente se você Tá, vamos fazer. Então, vamos lá. Shivaya Namaon, Shivaya Namaon, Shivaya Namaon, Namah Shivaya, 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 Shivaya Namaon, Shivaya Namaon, Shivaya Namaon, Namah Shivaya. Faltou o H de novo, não faltou? Shivaya Namah. Não foi assim que a maioria fez? Então o que faltou aqui? Faltou o H. Mas isso é aos pouquinhos. Se a gente forçar, aí fica feio. Porque o indiano, como ele já lida com esse H desde que nasceu, a língua pronuncia fácil. E a gente, quando quer pronunciar o Visarga, fica meio forçado. Então, vamos devagarinho, uma lixinha fina. Então, vamos ver a aula de hoje, que é Método de Rose de Yoga Avançado. Uma coisa é o Swastika em si, outra coisa é o método. Você pode usar vários métodos diferentes para ensinar o Swastika Yoga. Neste método, que é o método que nós usamos aqui, a proposta é a seguinte: a meta do yoga, de qualquer tipo de yoga, qual é? A meta do Raja Yoga, qual é? A meta do Bhakti Yoga. A meta do Hatha Yoga. Hatha Yoga não chega até o Samadhi. É por isso que os grandes mestres dizem que Hatha Yoga não é yoga, porque ele termina em Pranayama. É Yama, Niyama, Asana, Pranayama. E acabou. Depois, se quiserem mais além, tem que colocar o Raja Yoga, que tem que praticar Hara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Por isso é que Sivananda diz no seu livro Hatha Yoga que o Hatha e o Raja se completam. E ele também diz, onde o Hatha termina, o Raja começa. E é para conseguir chegar àquela meta. Mas então os outros tipos de yoga, os que são yoga mesmo, têm uma meta. E essa meta é o Samadhi. Samadhi é um estado de consciência, de hiperconsciência, de mega lucidez, que só o yoga proporciona. Então esse é o diferencial do yoga. Muitas vezes aqui no Ocidente, quando a gente fala em Samadhi, os intelectualóides, aqueles teóricos, que leem muito, mas não praticam ou não realizam aquilo que praticam, tendem a dizer que Samadhi ou Satori. Não, Satori é outra coisa. Satori é baseado naquilo, foi inspirado naquilo, mas Satori é do Zen, não tem nada a ver com Yoga. E o Zen, ou Zen Budismo, a gente hoje chama de Zen por simplificação. Nosso nome é Zen Budismo, quer dizer, um tipo de budismo que sofreu uma influência muito grande do yoga e se passou a se chamar Zen, Zen Budismo. O termo Zen, que está muito na moda, ele é proveniente do termo Zazen. E Zazen é a meditação, que é o estágio imediatamente
anterior ao samadhi. Então, no Zen budismo, os caras se sentam e fazem zazen. Eles fazem o quê? Meditação. E essa meditação deve levá-los a um outro estado. O estado é satori. Há uma correspondência no plano teórico, mas a experiência em si é diferente. São estados diferentes. O satori é um estado de hiperconsciência. O samadhi é um estado de hiperconsciência. Os dois são, mas são diferentes. Sempre que você cria uma estrutura, o resultado é compatível com a estrutura que você formou. Então aqui segue-se uma estrutura de yoga, aqui segue-se uma estrutura de budismo. Zen budismo é diferente. E dizem os linguistas que o termo zazen é a niponificação do vocábulo dhyana. Para nós é difícil entender que dhyana se transforma em japonês em zazen. Mas dizem os linguistas que é assim. Então, o que eu queria marcar com isso é que, quando alguém disser para você que samadhi, satori para o yoga, satori para o zen, é tudo a mesma coisa, não é não. É diferente. Então, samadhi é o diferencial do yoga. Se chega ao samadhi, ou se o método propõe que você chegue ao samadhi, é yoga. Se o método propõe que você chegue ao relaxamento, nada a ver, é outra coisa. É um alienígena qualquer, produto do consumismo do século XX. E por que isso? Porque vender samadhi é muito difícil. Agora, vender relaxamento, vender calma, paz, né, saúde, cura, ou um lote lá no reino dos céus, é mais fácil de vender. E então aí o pessoal vende essas imagens popularescas que não são nada mais, nada menos do que caricaturas do yoga. Então o yoga propõe o quê? Propõe que você atinja um estado de libertação. E essa libertação é obtida por uma hipertrofia da consciência. Você vai ficar com uma consciência superlativa. É claro que se você conseguir isso de uma vez só, não é tão bom, porque você vai ter uma certa dificuldade de comunicação com os simples mortais. Então, como é que o yoga faz para que você não perca os parâmetros, para que você não perca a comunicação? O processo é progressivo e mesmo quando você chega ao samadhi, você passa primeiro por uma experiência de savidya samadhi. Já é samadhi, quer dizer, você já chegou lá. Você ainda aluno, você mero praticante, numa linha de yoga de verdade, yoga verdadeiro, yoga antigo, Samkhya-tantra, você aluno já pode chegar. Mas você passa primeiro por um savidya samadhi, ou um samadhi com semente. Vidya quer dizer semente. E por que samadhi com semente? Porque esse samadhi preservou a semente da sua personalidade. Quer dizer, a personalidade ainda está ali. Você já entrou em samadhi, ou seja, em termos técnicos, você já poderia ser considerado um iluminado. É que essa palavra é meio desgastada, né? E ninguém quer assumir que você entrou em samadhi. Um colega seu chega para você em sala de aula e diz assim: e aí, colega, você já é um iluminado? Você pula para trás e diz: eu não, absolutamente. É que a palavra em si foi mal utilizada, inclusive depois daquele filme com o Jack Nicholson, o Iluminado, né, que o cara era pirado completamente. Mas, em termos técnicos, é isso mesmo, porque o que ocorreu foi um fenômeno de eclosão de luz, felicidade, sabedoria, num nível simplesmente incomensurável, impossível de medir. Então, essa explosão de luz, na linguagem antiga, era chamada de iluminação. Hoje a gente prefere não usar esse termo, porque foi mal utilizado, foi vulgarizado, foi banalizado. Mas, na verdade, esse aluno se iluminou, sim. Iluminou-se, mas preservou a sua personalidade. Ou seja, ele continua sendo ele mesmo.
Nós vamos ter uma outra aula mais para frente, chamada Corpos do Homem e Planos do Universo, em que a gente vai aprender o que é a personalidade e o que é a individualidade. A individualidade está acima da personalidade. A personalidade é aquilo que é construído quando nós nascemos. Então, nasce o bebezinho. Aquele corpo que acabou de nascer, mais a energia do seu corpo, que é seu prana, a energia vital, mais o emocional dele, mais a mente concreta dele, esses 4 elementos são chamados quaternário inferior ou personalidade. E é sobre a personalidade que a psicanálise, a psicologia, a psiquiatria trabalham. Não conseguem atingir a individualidade, que é uma coisa extremamente mais sutil. Então aqui ele preservou a semente da personalidade. Quando eu recebi as primeiras instruções sobre isso, eu me choquei, porque os mestres mais evoluídos, eles têm uma linguagem muito crua. E o cara que me deu essa instrução já estava algumas milhas à frente, e ele me disse de uma maneira assim, para me chocar mesmo. Eu tinha 17 anos de idade, e ele disse assim: você está pensando que um iluminado não tem defeito? Está pensando que é só chegar no samadhi e desaparecem todos os defeitos? Pois fique sabendo que uma pessoa que é mentirosa entra em samadhi e continua sendo mentirosa. Se é ladrão, continua sendo ladrão. E eu fiquei escandalizadíssimo. Mas como pode um iluminado ser mentiroso ou ladrão? Mas depois eu fui entender que aqui a personalidade foi preservada. E a personalidade é a cultura do indivíduo, é a família na qual ele nasceu, é a etnia na qual ele foi construído. Então, realmente, na Índia, é comum um determinado procedimento, que no Brasil seria chamado de corrupção, e é todo mundo em cana. Mas lá é normal. E aí? E o que nós fazemos aqui consideramos honesto, se for fazer isso na Europa, vai todo mundo em cana também. Então, onde é que está a honestidade? Na verdade, são as nossas medições de comportamento, as medições comportamentais, ou seja, a moral vigente. E essa moral vai mudando conforme a época e conforme o lugar. E o iluminado, evidentemente, está além disso. Mas o seu corpo, o seu emocional, a sua mente, seguem a educação que ele recebeu. Então, isso é que mantém a conexão entre o iluminado e os outros que estão em volta, quando ele está em Sabidya Samadhi. Quando ele entra no Nirvidya Samadhi, cortou a conexão. Realmente aqui ele está sem semente. Em Samadhi sem semente, quer dizer, cortou com aquela semente, ou seja, o que restava da personalidade. Então fica difícil até conversar. Quando você já atingiu o Nirvidya Samadhi, fica difícil conversar. E, obviamente, as pessoas quando entram nesse estágio, elas já têm a capacidade de, através de canais que estão muito além da mente, conectarem entre si. Porque também, senão, seria uma solidão atroz, né? A solidão até existe, mas ela é quebrada um pouquinho nas altas esferas através dessa capacidade das pessoas que atingiram esse nível de comunicarem-se entre si. Porque fisicamente fica difícil, você não encontra todo dia aí no shopping uma pessoa que tenha entrado em Nirvidya Samadhi. Então só resta a possibilidade de uma comunicação em outros canais. Mas, quando um praticante nosso sente que está indo muito rápido para lá, a gente pede que ele puxe o freio de mão e não entre na casa por enquanto. Deixe ele entrar mais para frente. Sabidya Samadhi não tem problema. Não tem problema nenhum. Hoje você está aqui conosco, novinho, começou ontem e tal, mas aí você mergulhou nos livros, assistiu os vídeos, praticou os CDs, fez todas as aulas com todos os professores. Aí estoura, pipoca um Sabidya Samadhi. Não tem problema, porque você não vai perder a conexão. As pessoas não vão te achar uma pessoa esquisita. Bom, mas para que ocorra o Samadhi, você precisa detonar, você precisa explodir
um trinitrotolueno chamado Kundalini. Kundalini é o explosivo que vai fazer com que o Samadhi ocorra. É como se isto fosse o combustível daquilo. Kundalini é uma energia física de natureza neurológica e de manifestação sexual. Qualquer manifestação sexual que você tenha é uma manifestação da Kundalini, de uma energia poderosíssima que é a chave de tudo. Se você conseguir explodir isso aqui, Samadhi é o clarão produzido por essa explosão. Por isso é que uma das experiências sensoriais do Samadhi é a sensação de luz. E Kundalini, segundo o mestre Shivananda, aquele médico hindu, que escreveu mais de 300 livros sobre yoga, Shivananda declara no seu livro Kundalini Yoga, do editorial Kier de Buenos Aires, ele declara que sem Kundalini nenhum Samadhi é possível. Essa frase vocês têm que ter sempre na ponta da língua, inclusive com o número da página do livro e da editora em que isso está escrito. Porque é importantíssimo, uma vez que na América Latina, especialmente aqui no Brasil, o pessoal da yoga e também do yoga de linha Vedanta Brahmacharya tem medo de Kundalini. Por que eles têm medo? Porque como Kundalini é uma energia de manifestação sexual, o seu símbolo é uma serpente, e uma serpente ígnea. Então o conceito de Kundalini agrediu não um, mas 3 tabus da nossa cultura. Sexo, serpente, que foi aquilo que fez o homem perder o paraíso, e fogo do inferno. As 3 coisas, num símbolo só, num conceito só, é muito para a nossa cabeça. Então, o cristão, o judaico-cristão, tem medo desse conceito hindu, que para os indianos é uma divindade. O Shivananda não era um ignorante qualquer, Shivananda com sua medicina convencional, ele era médico. Shivananda, no seu livro Kundalini Yoga, começa fazendo uma prece, uma oração à deusa, à mãe divina Kundalini. Ou seja, em termos de mitologia, Kundalini é para os hindus o que a Virgem Maria é para os cristãos, que é a mãe divina. Então é um conceito extremamente redentor. Mas então, em que página está mesmo? 35 de que edição? 46 de que edição? Quem falou 46? De que edição? Precisa saber a edição, porque são várias. Então, memorize a página, memorize a edição. Não é nada de extraordinário. Quem conseguiu memorizar todas aquelas fórmulas de química e de física? Não. Imagina, memorizar umas meras páginas de um livro. Pode memorizar que não é nada demais. Então, quando alguém disser, não, Kundalini, ou Kundalini é muito perigoso, não se deve mexer com essas coisas. E aí você diz, acontece que Shivananda declara no seu livro, Kundalini Yoga, que nenhum Samadhi é possível sem Kundalini. E como todos sabemos que o Samadhi é a meta do Yoga, então, sem Kundalini, não se atinge a meta do yoga. É simples assim. Bom, esses 2 passos aqui, juntos, são considerados a etapa final. Então aqui é a etapa final. Nós começamos pelo final, que é para nós sabermos exatamente onde nós queremos chegar e como chegar lá. Agora temos a etapa inicial. A etapa inicial tem por objetivo
nos dá estrutura suficiente, estrutura neurológica, estrutura psicológica, estrutura endócrina, para que nós suportemos o impulso evolutivo de 1 milhão de anos em uma década. Então, nós temos aqui um outro passo de igual importância, chamado Ashtanga Sadhana. Ou prática em 8 partes, que é a característica da aula de Swastika Yoga. É uma das principais, é a primeira das principais características. A aula em 8 partes. Que 8 partes são essas? Em que ordem? Depende, eu preciso agora de um prefixo aqui para dizer que tipo de Ashtanga Sadhana é esse. Quando você começa com Adi Ashtanga Sadhana. Então, Adi Ashtanga Sadhana é assim: Mudra, Puja, Mantra. E agora eu tive uma amnésia. O que vem depois? Pranayama. Agora, Kriya, Asana, Yoga Nidra, Samyama. Cuidado com a pronúncia. Mudra, Puja, Mantra, Pranayama, Kriya, Asana, Yoga Nidra, Samyama. Samyama, também poderíamos escrever aqui Dhyana, que a proposta fosse limitada à meditação. Também poderia escrever aqui Dharana, que a proposta fosse limitada à concentração. Quer dizer, se o professor olha para a turma e diz: coitadinhos, não sabem nada, né? Então eu vou dar só concentração e olhe lá, eles vão conseguir se concentrar, ainda é uma incógnita. Então ele diz assim: agora o 8º anga, Dharana. É o que a turma consegue acompanhar. Ou então ele diz: agora vamos fazer Dhyana, 8º anga, Dhyana, meditação. Mas ele também pode detectar que ali atrás tem uma pessoinha que faz meditação. Ali tem uma que pode entrar em Samadhi. Aqui tem uma outra que só pode se concentrar. E aquele lá nem concentração consegue. Então o que ele fala? Samyama. Samyama, ou seja, é a proposta de ir até onde for possível. Quem puder, entra em Samadhi. Quem não puder, entra em meditação. Quem não puder, faz concentração. Então aí fala-se Samyama. É mais abarcante. É ao mesmo tempo muito pretensioso e ao mesmo tempo despretensioso, porque eu não falei que vocês têm que entrar em Samadhi. Eu falei Samyama, né? Pode ser que você só tenha que fazer, só consiga e só faça concentração. Então, nesta ordem, é o Adi Ashtanga Sadhana, ou o Ashtanga Sadhana primordial, fundamental, aquele primeiro, aquele que o aluno que nunca fez yoga vai conhecer, com o qual vai travar contato. Depois tem outros. Tem outros Ashtanga Sadhana, tem Viparita Ashtanga Sadhana, Mahashtanga Sadhana, Swastanga Sadhana, Manasika Ashtanga Sadhana, Gupta Ashtanga Sadhana. Mas não precisa, gente. É claro que existe. Então, às vezes, para algumas pessoas é necessário, elas sentem a necessidade de trocar. Uma necessidade assim de novidade. Ela precisa sentir que ela não está parada, que ela está progredindo, está aprendendo coisas novas. Então, tudo bem. Daqui a uns anos, passa para o outro, passa para o Viparita Ashtanga Sadhana. Mas daqui a mais alguns anos, passa para outro. Mas, digo para vocês com toda sinceridade, toda modéstia, humildade, o primeiro, para mim, foi o melhor de todos e é o que eu faço até hoje. Quando eu quero praticar uma boa aula de yoga, poderosíssima, mágica, eu uso o CD de um cara que eu acho assim, batuta.
ponho lá a prática básica, e é com aquele CD que eu faço a minha aula. É Adya Ashtanga Sadhana, de iniciante, mas a simples prática de iniciante já é suficiente para levar você até a etapa final. Não precisa novidade. Existem as outras etapas, porque se você sentir que encrencou, você não está evoluindo, e você já tem anos, tudo bem. Então vamos passar para o Viparita Ashtanga Sadhana. Quem sabe a sua é o Viparita Ashtanga Sadhana. Mas não precisem. Se você for passar só porque tem que passar, só porque é mais avançado, tira o cavalinho da chuva. Porque esse daqui é poderoso e é mágico. Ele sozinho é suficiente para levar você até a meta. Acontece que isto já é muito forte. Vocês viram aqui pela estrutura: Mudra, Puja, Mantra, Pranayama, Kriya, Asana, Yoga Nidra, Samyama, 8 feixes de técnicas. E você acerta com aquilo tudo na cabeça do iniciante que nunca viu yoga na vida. É muito forte. É tão forte que pessoas que migram de outros tipos de yoga para o Swastika, já fizeram 10 anos de outro tipo de yoga, quando fazem a primeira aula de Adya Ashtanga Sadhana, elas saem andando como Fred Flintstone. Parece que não estão pisando no chão. E dizem que foi uma experiência extraordinária, que elas nunca aprenderam tanto e nunca praticaram uma coisa tão profunda, que perderam 10 anos de vida naquele outro tipo de yoga, porque na primeira aula de Swastika, estava tudo ali. A pessoa reage muitas vezes como quem dá